E aí dava aula para antigo ginásio. E não tinha muita experiência do magistério e sofrendo muito, e aprendendo muito pouco a pouco, principalmente com as atitudes dos alunos. E uma das coisas que eu percebia, quando eu usava os mesmos livros que sempre se ensinou, os alunos não tinham realmente interesse. E isso confirmou nas minhas salas. E depois, outra coisa que eu percebia, eu andando na classe dele, tinha alguns alunos que se mostravam tão interessados em algumas palavras, tal. Professor, me explica aqui que é a palavra írto. E eu ficava todo feliz, né? Nossa, um aluno de ginásio querendo saber o sentido dessas palavras aí. Ele explicava para o público e ficava muito feliz. Mas aí na hora que eu andava naquela classe e olhava as carteiras, debaixo das carteiras, o que eles estavam fazendo? Eles estavam, na verdade, respondendo as palavras cruzadas. Eles estavam falando essas palavras. Eles estavam fazendo charadas, né? Eles não estavam muito preocupados com a minha aula, né? Então eu, em vez de dar bronca, em vez de eu pedir a conta, em vez de eu desistir disso, eu falei, bom, eles gostam de fazer uma questão lúdica, poder salado, palavras cruzadas, para tudo, né? Então eu comecei a pensar nessa ideia de, quem sabe, livros de autores contemporâneos, que o professorado já buscou pedindo, e em vez de fazer essa ficha de leitura, esse fichamento, então eu parei de pedir fichamento e comecei a brincar com ele, fazer dominó com os nomes dos personagens do livro, as ações que eles desempenharam. Então, quem não tivesse lido, não conseguia jogar o dominó, né? Então, essas coisas todas eu fui aprendendo porque eles me ensinaram. E eles queriam brincar, né? Então vamos inventar brigadeiro. Aí eu fui criando brigadeiros para eles, né? Então, no período da tarde, quando eu ia para a prática, então eu comprei tudo isso e falando, nós temos que criar uma coleção, né? E tendo em vez da ficha, com uma coisa que nós vamos chamar de suplemento de trabalho, e com atividades lúdicas, né? Só com atividades lúdicas. Então, quem lê o livro, mesmo de uma maneira muito simples, então responderia, olha só, você tem aí na mão. Então, esse suplemento de trabalho, né, era uma coisa mais lúdica, e aí, né, esse aqui que é de nível um pouco mais para cima, que é menos atividades lúdicas, mas aqueles como Ilha Perdida, a Escaravelha Inflável, tá, e tudo, eram quase que, vamos dizer, 90% livres. Pois é, pois é, pois é poesia.